Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo do santuário. Estamos aqui chegando já nos finalmente. Estaremos aí mais 5 ou 6 temas para trabalhar e depois nós vamos mudar de tema. Nós vamos para o Apocalipse ou o Revelation. Uma vez eu ia falar Apocalipse em inglês, ao invés de falar Revelation, eu falei Apocalipse. Eu nunca vou esquecer disso. Tem dessas coisas, né? Histórias da nossa vida. Muito bem, gravando, Esmeralda, estamos gravando, com certeza estamos gravando. Então vamos lá, iniciando o estudo dessa manhã. E eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa que é fantástica aqui. O tema de hoje é emocionante. Eu gostaria que você ficasse bastante atento ao tema de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre os anos sabáticos e pentecostais. E nós vamos falar como Deus ele lida com a questão do tempo, como é que ele lida com o tempo na nossa vida, como é que ele cuidou disso e tratou disso dentro do santuário. Quando nós voltamos no tempo e olhamos para o passado, nós veremos que em meio a trovões do Sinai, o Senhor ele se torna o legislador de 2 celebrações únicas no calendário religioso, econômico e agrícola e social dos hebreus. A gente pode ver essas 2 legislações em Levíticos 23, 4 a 37 e Levítico 25, 1 a 4. Essas celebrações, elas deveriam ser postas em prática imediatamente depois de que Israel tivesse entrado na terra de Canaã. Então, a cada 7º ano, ou seja, a cada 7 anos, esse 7º ano, ele deveria ser gasto sabaticamente, enquanto que o 50º ano deveria ser observado como um jubileu. Quando nós estudamos esses requisitos de Deus, quando a gente estuda isso vai nos revelar a filosofia que está por detrás do governo messiânico. A gente vai considerar, então, primeiro o ano sabático e depois nós vamos considerar o jubileu. O clímax aplicado, ou o nome aplicado ao ano sabático, ele é bastante instrutivo. Ele era chamado de o 7º ano. Quem o chama assim é Moisés, em Deuteronômio 15, verso 9. Também ele é chamado o ano da remissão, ou remissão. Isso está em Deuteronômio 15, 1, 2 e 9. Esses nomes, esses epítetos que esse ano sabático recebeu, ele dava oportunidade para que uma série de coisas pudesse acontecer. Uma delas era que nesse ano, no 7º ano, dívidas eram canceladas e escravos eram libertados. É muito importante que nós entendamos essas cenas, essas situações, essas ocorrências, porque isso tem um simbolismo escatológico, isso tem um simbolismo de salvação, isso tem um simbolismo de graça. Esse 7º ano, ele era chamado de um sábado de descanso, ou também chamado de descanso total. Isso está em Levítico 25, verso 4. Também ele era chamado de um ano de descanso para o Senhor. E sabe o que significava isso? Isso significava que nesse ano exigia-se a cessação de todo o trabalho agrícola. Por exemplo, ele também era chamado de o sábado da terra. Levítico 26, verso 6. Então, Deus lembrava ao povo de Deus que era para deixar os seus campos em repouso completo, para reconstruir o solo. Para pensar como é que Deus era perfeito, como é que esse argumento, essa lei era perfeita. Hoje, quando a gente olha, né,
O manejo da terra, quem mora aí no Mato Grosso, principalmente, onde tem muita agricultura, infelizmente a terra nunca descansa, né? Mas eles fazem um remanejamento. Eles plantam a soja, depois plantam o milho, depois plantam o algodão, tem a safrinha. É um jeito de remanejar com culturas diferentes. Porém, no tempo de Israel, o Senhor Deus pedia que durante um ano inteiro a terra descansasse. Então, como ele era chamado de um sábado para o Senhor, isso proporcionava um lazer para... Olha como é que Deus dá importância ao lazer saudável. Lazer saudável nunca foi problema. Então, esse lazer saudável era uma oportunidade para adorar o Criador e, principalmente, era um ano inteiro para estudar as obras de Deus. Também havia uma expressão neste sábado chamado de a libertação do Senhor. Isso está em Deuteronômio 15, verso 2. E esse ano de libertação do Senhor apontava, obviamente, de uma maneira simbólica, para aquele cujo amor cancelou a dívida. Dívida esta, da qual nós já falamos muito aqui. Muniz, eu e vocês puderam ouvir e perceber isso. E quando Deus cancela essa dívida em Cristo, ele concede a liberdade da servidão. Portanto, esse sábado também apontava para Cristo. O ano sabático, ele começava logo depois que a colheita do sexto ano havia sido colhida. Isso está em Levítico 25, verso 3. E provavelmente durante a festa dos tabernáculos, embora as escrituras não sejam precisas nesse ponto. No entanto, vamos pensar o seguinte: se a regra para iniciar o jubileu, Levítico 25, 9, fosse aplicada, o ano sabático, ele começaria... Olha o simbolismo, eu quero que vocês, por favor, fiquem bem atentos. Se você está deitado aí ouvindo só no seu celular, não durma. Fique com os olhos e a mente bem aberta para entender isso. Isso é importante. Aqui a gente começa a falar de ano da expiação, vamos entrando já nesses eventos escatológicos. Então, se a regra de iniciar o jubileu fosse aplicada, o ano sabático, ele começaria com o toque da trombeta no final do dia da expiação, que caía no final do sexto ano. Como o jubileu fez no final do 49º ano, ou seja, assim como se tocava uma trombeta, ali no final do sexto ano, que era exatamente no final do dia do Yom Kippur, quando tocava aquela trombeta, começava, juntamente com os pães, os dias de pães asmos, os dias de comer o pão sem fermento, porque nesse dia, perdão, eu estou confundindo, não é pão sem fermento, quando começava a festa dos tabernáculos. Então, também a mesma coisa acontecia quando o jubileu iniciava. Também uma trombeta era tocada. Portanto, no sexto ano e no 49º ano, quando a trombeta tocava, ele iniciava duas coisas ao mesmo tempo. Iniciaria o sétimo ano, que era um sábado, um ano sabático de descanso, mas também começava um ano de jubileu. Ok? Um ano de jubileu. Então, olha só. E por que se fazia isso? Porque se seguiu 7 semanas de anos. Ou seja, 49 anos. Ou seja, no 50º ano e, no caso, junto, no início do 7º ano, ele era, então, comemorado esses 2 anos. O jubileu, então, pode muito bem ser lembrado como Pentecoste dos anos. Porque se penta significa 50, ou seja, se nós até estudamos isso na aula passada, que o Pentecoste ele era 50 dias após as primícias. Portanto, o Espírito, eu até mencionei aqui, que
a gente até associa, a gente pensa assim, o Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Não. Lembra que eu falei? O Pentecoste é a entrega da lei. A entrega da lei. O Pentecoste celebrava a entrega da lei escrita em pedras. E no Pentecoste, que aconteceu depois da ascensão de Cristo, 10 dias depois da ascensão de Cristo, não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja no dia do Pentecoste. Então, o Espírito Santo não é o Pentecoste em si. Ele vem no dia do Pentecoste. E se lá no passado o Pentecoste comemorava a entrega da lei, porque a entrega da lei aconteceu 50 dias depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, num simbólico batismo. Então, eles renascem daquelas águas como se tivessem sido sepultados, mortos, ressuscitados, apresentados perante Deus como primícias, e a partir daí 50 dias são contados, e 50 dias depois a lei é entregue. Portanto, celebrava-se a entrega da lei no dia do Pentecoste. Só que uma lei escrita em tábuas de pedra. Agora, no Pentecoste, depois que Cristo ascendeu ao céu, que representava a sua entrada a sua posse do trono, a sua posse como sumo sacerdote, a sua posse como advogado dos homens. Então, para celebrar e para confirmar que Cristo agora era rei, sacerdote, advogado, o Espírito Santo, então, ele desce sobre a igreja no dia do Pentecoste, só que agora, para escrever as suas leis, não em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. No dia que Deus entregou a lei e que se comemora o Pentecoste, fogo e terremoto aconteceram naquele dia. E no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, fogo e terremoto também aconteceu naquele dia. Lá no Sinai, as tábuas de pedra foram entregues por um mediador, que era Moisés. Lá no Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o Espírito Santo também foi entregue por um mediador, só que agora Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso aqui é só para lembrar um pouco o estudo passado, mas quem quiser aprofundar mais, está ali no nosso canal, o É de Graça. Então, por isso que eu disse que ele é chamado de Pentecoste de anos. Então vamos lembrar uma coisa, a conquista de Canaã sobre Josué levou 6 anos. E após esse árduo conflito, o ano sabático deve ter proporcionado a Israel um bem-vindo e merecido descanso. Então, durante isso, eles puderam lembrar das bênçãos que o Senhor lhes concedera e as promessas que ele estava cumprindo, entregando a eles a terra. É por isso que muitos creem que no final do 6º milênio, e eu creio nisso também, nós começaremos um milênio sabático. Quando que esse 6º milênio terminará e começará um 7º milênio, a gente não sabe. A gente pode fazer algumas ilações. A gente pode, de uma forma graciosa, até gostosa de um exercício mental, a gente até imaginar o tempo em que estamos vivendo. Mas nós não sabemos exatamente em que ano se encerrará os 6.000 anos. Mas eu creio que, de acordo com o que eu vejo dentro do santuário, nós estamos muito próximos de fechar o 6º milênio e começarmos o 7º milênio. Agora, para o ano sabático, havia uma lei. E como o mandamento do sábado, da mesma forma como o mandamento do sábado, que manda guardar o 7º dia, a lei que governava o ano sabático começava com uma obrigação ao trabalho. Olha que interessante. Os israelitas deveriam trabalhar em seus campos, em seus vinhedos, durante 6 estações de semeadura e colheita, antes de descansar na 7ª. É claro que durante os anos de peregrinação de Israel pelo deserto, não houve agricultura. E, portanto, o povo mostrava sua fé e obediência ao colher no 6º, ou no dia da preparação, uma porção dobrada de maná
para atender às necessidades deles no dia do sábado. Isso está escrito em Êxodo 16, 4, 5 e Êxodo 22 a 30. Porém, depois que Israel se estabelecesse na Terra Santa, Deus exigiu que o seu povo confiante demonstrasse submissão a ele. E ele pediu, então, que Israel reservasse comida suficiente durante o sexto ano, que era o ano da preparação, para atender às suas necessidades para o ano sabático. E ele prometia que a sua bênção recompensaria a sua fidelidade. E olha que interessante como é que isso tem a ver com organização também. Então, da mesma forma, como no sexto dia, Deus mandava o maná dobrado, no sexto ano, Deus então iria dobrar a colheita. Se nos 5 primeiros anos eles plantassem 1 litro de semente e colhessem um saco do produto, uma saca do produto, vamos dizer assim, no sexto ano, quando eles plantassem 1 litro de semente, eles colheriam 2, 3 sacas ao invés de uma só, porque essas sacas a mais seriam os produtos que Israel, então, durante o sétimo ano, poderia descansar, porque havia comida no celeiro. Quantas aplicações podemos fazer aqui? O ano sabático e o jubileu, eles foram planejados por Deus para ensinar os princípios divinos de mordomia. Não só ao povo de Israel, mas também aos vizinhos que estavam ao redor de Israel. Como será que as pessoas, as nações, observariam os hebreus vivendo em aparente ociosidade, regozijando-se em paz e abundância por mais um ano inteiro, e também a cada 50º ano por 2 anos sucessivos. Um ano era o 7º ano do sábado e mais um ano de jubileu. Então não era eram 2 anos. Isso mostraria para o povo ao redor, para as nações ao redor, que quem sustentava o povo de Israel era o próprio Deus. E ele estava ali preocupado em dar sustento ao seu povo da aliança. E é por isso que Deus exigia que nesses 2 anos cessasse toda a produção da agricultura. Então, aquilo que o sábado foi projetado para realizar para as pessoas, o ano sabático deveria trazer para a terra. Entenderam isso? Se a cada sábado, aí semanal, havia um descanso para nós, pessoas, para os animais, para o estrangeiro, que está como está lá no mandamento, o ano sabático traria um descanso para a terra. Os agricultores foram proibidos de cultivar, semear ou podar suas vinhas ou pomares, nem de produtos espontâneos, aqueles que nasciam espontaneamente, sem a ação direta deles. Ou aquilo que havia sobrado, né? Porque na colheita caem sementes no chão, essas sementes germinam e acabam produzindo frutos. Tudo o que a terra produzisse espontaneamente deveria ser considerado de propriedade de todos. Então, o proprietário da terra nesse ano não deveria exercer mais direito às recompensas de seus acres. E aquilo que a terra produzia, aquilo era entregue. Ali o pobre, aquele que vagabundeava pela terra, os animaizinhos que pudessem comer, as aves, todos então faziam parte. Então, no 7º ano, era a mesa do Senhor. E era como se Deus dissesse: agora tudo que a terra produzir vai ser para aqueles que nada têm, para aqueles que são pobres, para os animais, para as aves e para a própria terra.
Com isso, o Senhor estava ensinando ao seu povo que ele era o Senhor da própria terra. E que, na verdade, a terra pertencia a ele. Isso a gente vai ler em Êxodo 29, 29. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele há. Então, tudo que rende da terra é apenas um arrendamento para ser compartilhado a seu pedido para o gozo de toda a criatura que Deus criou. E aqui eu quero fazer 2 comentários importantes para nós entendermos aqui. Primeiro, irmãos, sabe aquela história de que a gente devolve o dízimo e a gente diz assim: olha, Senhor, eu estou te devolvendo 10% e 90% é meu. Não, 90%, desculpa, não é seu também não. Os 10% que você devolve do que você recebe não é seu. Esse é do Senhor. E os 90% também não é seu. Nada é seu. Entendeu isso? Nada é seu. O Senhor é dono de 100% de tudo que você tem. De tudo. Mas generosamente e amorosamente, Deus podia pedir tudo. Deus podia pedir 90% e deixar você com 10%. Deixar a mim com 10%. Mas ele fala, me dá 10%. 10 mandamentos, 10%. Não é? Esse número 10 deve ser importante para Deus. 90%. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que no seu cérebro só 10% é neurônio? Pense nisso. Só 10% do seu cérebro é neurônio. O resto é célula da glia, é axônio. Só neurônio, só 10%. 10% do dízimo. 10 mandamentos. Tem alguma coisa a ver com esse 10? Tem alguma coisa a ver com você? Pensa nisso. E os 90% que fica com você? Aí você devolve uma oferta como gratidão, porque Deus te deixou 90% para você viver. Faz sentido isso para você? Deus é o dono de tudo. Segundo ponto importante. Lembra que eu disse que Israel ficava 2 anos no jubileu simplesmente curtindo a vida, adorando a Deus, se divertindo, curtindo a natureza, e se encontrando, e adorando, indo, e o povo olhando assim, fala, esse povo não trabalha não, é? O que esse povo está comendo? E eles diriam, não, é porque no 6º ano Deus mandou o dobro para nós. E nós temos tanto guardado, tanto, que a gente pode relaxar e descansar. E a terra também descansar. E por causa disso, a terra iria produzir cada vez mais. Eu fico pensando, às vezes, quando eu chego numa igreja adventista, e eu vejo as pessoas bem nutridas, bem vestidas, com seus carros ali. Você já percebeu quanto carro tem na porta da igreja adventista? Os irmãos têm carros, têm propriedade, têm casas. Tem irmãos que passam necessidades, tem irmãos que, por isso que a gente tem a nossa assistência social, a própria igreja ajuda esses irmãos que têm mais dificuldade, que estão passando necessidade. Mas quando você vê um adventista estacionando um carro na porta, tendo uma vida boa, eu falo, glória a Deus, gente, porque o mundo inteiro trabalha sábado, domingo, e por isso adquirem as coisas. Nós não. Nós temos as coisas e ainda paramos, agora até 2 dias por semana, né? Só que um dia a gente não guarda, um dia a gente para, porque o mundo não trabalha. Eu trabalho aqui em casa, faço os afazeres aqui, produzo algum material, mas no sábado a gente para, o mundo inteiro trabalhando, e nós lá no templo adorando, e com uma vida boa, uma vida bacana. Eu acho interessante, é a mesma coisa, quando o povo de fora olhava para Israel e via que eles estavam lá, vamos dizer assim, estavam bem, isso era bom, porque isso não era para encher o ego deles, inflar o ego deles, era para glorificar a Deus. É por isso que, aliás, a minha irmã coloca uma coisa aqui, por que será que tantos têm tanta dificuldade em pactuar?
em fazer um pacto. Deus, olha, eu vou dar 10% de dízimo, mas eu vou dar mais X% de oferta de forma sistemática, em gratidão, porque o Senhor deixou 90% do que é teu comigo. Isso é a economia do santuário. Isso é a economia do templo. Então, a gente vai perceber que, por meio dessas leis gentis, Deus desejava aumentar o valor que seu povo dava à qualidade de vida dos seus semelhantes, bem como das criaturas inferiores. Deus está mostrando a importância, tanto que quando Israel é levado a cativo, duas razões principais, ou melhor, eu vou falar aqui, 3 razões principais colocaram Israel no cativeiro. Eles não estavam observando o sábado, como deveria, eles não cuidavam dos órfãos e das viúvas, e o juízo deles era um juízo injusto. Era um juízo injusto. Por essas 3 razões, Deus sempre... E claro, e tem a questão da idolatria, esqueci da 4. Então, era idolatria, não guardavam o sábado, não cuidavam dos órfãos e das viúvas, e o seu juízo era um juízo injusto. Havia opressão em relação ao pobre. E Deus, ele não suporta injustiça com o órfão, com a viúva, com os animais, com os menos favorecidos. Deus nos dá a mais, não é para nós nos arregalarmos, ou arregalarmos não, é regalarmos, perdão, a palavra correta é essa. Nós nos regalarmos. É claro que nós podemos usufruir do que Deus nos dá, mas também para contribuir. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir aqui. Qual foi o período da sua vida em que você mais cresceu? Já parou para pensar nisso? Qual foi o período da tua vida que você mais cresceu? Olha aí, quando você estava lá no começo, qual foi a primeira coisa que você fez na vida? A primeira coisa que você e eu fizemos em nossa vida foi dividir para multiplicar. Você era um espermatozoide e um óvulo, ainda nem era. Quando se juntaram, isso formou você. E a primeira coisa que você fez foi dividir para multiplicar. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Essa é a lógica. E quanto mais Israel dividia, mais eles multiplicariam. Essa é a lógica da existência. Eu não conheço uma pessoa que divide graciosamente o seu tempo, seus recursos, seus talentos, que deprime, que adoece emocionalmente. Porque uma das principais causas das nossas doenças emocionais é um excesso de investimento em nossa própria vida. Ficamos tão preocupados com os nossos pensamentos, nossos dilemas, nossos problemas, nossas lutas, que nós então entramos num circuito de sequestro das nossas emoções e nós adoecemos. Portanto, a questão do sábado anual, semanal ou do jubileu é, inclusive, uma cura da terra, é uma cura do egoísmo, é uma cura do ego, é uma cura das emoções, é uma restauração plena, completa, total. É Deus se preocupando com o tempo, é Deus se preocupando com a saúde mental. Um ano sem estafa, um ano sem estresse, um ano sem burnout. Olha a preocupação que Deus tem com a nossa saúde. Por isso que Isaías diz que não teria velhos que não chegassem, que não tivessem longo em seus anos, e jovens. Por quê? Porque seria uma nação saudável. Esses princípios nós temos muito bem definidos. E muitos criticam. A nossa profetisa Ellen Harmon White, ou Ellen Gold White, por que ela escreveu tanto sobre saúde, sobre vida no campo, sobre alimentação, sobre lazer, sobre família?
Por que ele escreveu sobre isso? Porque Deus estava preocupado com tudo isso. Se você olhar em todo o Pentateuco, há conselhos sobre casamento, sobre vestimenta, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Lá tem tudo sobre economia, sobre adoração. Por isso que a nação de Israel é tão próspera, ou era tão próspera. Mas com o tempo eles foram se perdendo, eles foram desacreditando nos seus profetas. E é o que está acontecendo no nosso meio hoje. Temos desacreditado. Temos dito, a senhorinha lá escreveu isso, mas foi para o tempo dela. Ué, então vamos pegar tudo que Deus escreveu para o tempo de Israel, vamos jogar no lixo. Isso aqui não rasga, vai rasgando. Ó, isso aqui não serve, rasga. Igual o pastor Horn Silva fez lá no IAE uma vez, chocou todo mundo. Começou a pegar um monte de texto de Ellen White e começou a rasgar. Rasgar, joga isso fora. Isso aqui também joga fora. E foi jogando fora. Isso aqui não serve mais, então tira isso daqui. Por que isso está escrito aqui? Então, quando nós olhamos, né, para isso que Deus estava nos ensinando, Deus estava nos ensinando muitas coisas, incluindo o manejo ecológico. Nenhuma poda era permitida, né? Nenhuma poda. Então, era isso que eles queriam. Esse testemunho, né? Esse testemunho da bondade de Deus. E como eu disse aqui, Israel, ao invés de dar um testemunho vivo disso, eles deram um testemunho mudo. E é por isso que Deus, então, permitiu sua deportação. E por 7 décadas, as terras incultas da Palestina testemunharam a soberania de Deus e os resultados dessa terrível obediência. E muito antes disso, os profetas haviam advertido que quando o banimento, no fim, aconteceu, o cronista, então, ele anota tristemente esse fato. Lembre-se de uma coisa, Deus ele nunca exige o impossível. Ele diz, o Senhor prometeu que o sábado da terra vos servirá de alimento. A pergunta é, e até parece um paradoxo isso, como que... Ele falou o seguinte, olha, vocês vão entrar numa era de lazer. Como é que lazer pode produzir em abundância? Se eles eram proibidos de colher campos, vinhedos, eles eram ordenados a deixar a terra em repouso a cada 7 anos, e a cada 2 anos, a cada meio século, como é que eles poderiam sobreviver? E ainda eram obrigados a sustentar estrangeiros residentes, como pássaros e como animais? É porque Deus havia prometido que eles teriam condições, Deus garantia que eles teriam tudo que eles precisavam e ainda poderiam pagar os seus servos de férias. Olha que coisa, as férias mais longas que já se ouviu falar. Depois de 6 anos, os servos tinham descanso por 1 ano de férias. E a cada 50 anos, 2 anos de férias. Não era um mesinho, 15 dias, não. Era um ano inteiro de férias. E Deus disse, pode dar férias que eu vou sustentar todo mundo. Ele estava dizendo claramente, era isso que Cristo estava dizendo. Quando ele estava no deserto, ele usou esse texto que está escrito em Deuteronômio 8,3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É claro que quando Cristo disse isso ali no deserto, ele usou o termo rema, a palavra falada, mas quando ele usa esse texto de Moisés, escrito em Deuteronômio 8,3, ele estava dizendo isso, quem me sustenta? Não é essa pedra que está aqui, eu não estou 40 dias aqui sem comer. Do ponto de vista físico, biológico, Cristo já deveria ter praticamente desfalecido. Mas ele está dizendo, eu estou aqui sustentado pelo meu Pai. E eu sendo sustentado pelo meu Pai, ele não mandaria você para eu comer pedra.
Porque o ato de Cristo transformar a pedra em pão não era só um ato de obediência ao mandado de Satanás. Portanto, era mais do que isso. Também não era só um ato em que ele usaria o seu poder divino em favor próprio, mas seria também um ato de falta de fé na capacidade que o seu pai tinha de sustentá-lo naquele deserto, porque para lá Cristo não foi por vontade própria. Quando a Bíblia diz que o Espírito conduziu Cristo para o deserto, significa que ele estava sob o comando de Deus, o comando do seu pai. E se o seu pai disse, vá para o deserto, onde nada tem, lá eu te sustentarei, ele o foi. É por isso que ele usa também esse texto. Ele está lembrando ali daquele ano ou daqueles 2 anos em que Israel nada plantava, mas Deus assim ainda os sustentava. Os sustentavam. Então, ele diz que suas colheitas abundantes, sobre suas colheitas abundantes, ele mandaria a bênção no 6º ano, naquele ano do jubileu, para que ele desse fruto por 3 anos. Então, no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o 9º ano, até que venha a nova colheita, comereis a velha, diz a Bíblia. Essa aceitação dessas garantias de Deus geraria fé em Deus e fortaleceria seu caráter muito mais do que suas colheitas anuais. A pergunta que a gente faz é o seguinte: o solo pode aproveitar os meses em que ficou sem cultivo? A terra pode guardar o sábado? Deus estava mostrando que à medida que o homem fosse revigorando o seu sistema físico, mental e espiritual, preparando para a labuta da semana, quando ele observava cada sábado, os elementos químicos da terra também descansavam e revigoravam e se revitalizavam pelas bênçãos de Deus durante o ano de desuso sabático. E aí, após isso, o pagamento disso seria colheitas mais ricas. Outra coisa que Deus mostrava nesse ano jubileus e sabáticos é que ele tinha uma bondade muito especial para os estrangeiros, para os pobres, como eu já falei aqui, para os animais. Eles lembrariam que um dia eles também tinham sido estrangeiros e escravos naquela terra do Egito. Ele estava disciplinando o povo a andar a 2ª milha, nesse exercício dessa bondade fraternal, nesses intervalos regulares, a cada 7 anos e a cada 50 anos. Esses anos sabáticos e também o do jubileu também encorajavam os pobres a sair para os campos e colher o que Deus havia provido para eles de forma gratuita ou gratuita. Então, é isso que nós temos que entender. A prosperidade de Israel estava vinculada a quê? Vinculado à obediência às suas regras que regulava todo esse negócio. E esse 7º ano também havia o ano da remissão. Ele fala o seguinte: a cada 7 anos tu farás remissão. Quando ele usa a palavra tu, ele está colocando ali a responsabilidade individual. O que era essa remissão? Essa lei exigia que todas as dívidas devidas por hebreus a outros hebreus deveriam ser canceladas a cada 7 anos. Na verdade, ninguém deveria contrair dívidas que não poderiam ser pagas em 6 anos. Nós temos um exemplo claro disso no contrato de Jacó com Labão,
Né? Ele falou, ele falou, olha, eu te servirei por 7 anos, aí ele falou, depois eu vou te servir por mais 7 anos. Porém, se o devedor não pudesse pagar suas obrigações, apesar de ter feito todos os esforços, no 7º ano ele era liberado de tudo o que ele não havia pago. Sabe por que Deus fazia isso? Para que não houvesse nem um pobre entre eles. E olha que interessante, a pobreza ela seria banida não por acumulação de recursos, não por taxação de rico, como faz um certo governo nesse país. Não era pelo seguro social, não era pela Bolsa Família, não tinha Bolsa Família, mas não haveria pobre. Sabe como seria? Os irmãos emprestando a irmãos necessitados e, quando necessário, até cancelando dívidas. E aqui eu não estou dizendo que Bolsa Família não é importante. Eu só estou dizendo que Bolsa Família não torna ninguém rico. Mantém a pessoa pobre. Essa é a ideia. E tem pessoas que precisam. Eu quero deixar isso aqui claro, antes que venha algum esquerdista aqui dizendo que eu falei bobagem. Não. A Bolsa Família é importante, mas eu entendo que deveria ter começo e fim. Junto com Bolsa Família deveria haver um plano para que a pessoa saísse desse lugar e pudesse trabalhar e conquistar o seu sustento com mãos próprias. Então, o apóstolo, ele declara, né, claramente essa filosofia: quem semeia com parcimônia também ceifará. Então, quem mais fala disso? O sábio, Salomão, né? Ele fala: o que retém mais do que convém, ele tende à pobreza. Quem retém mais do que convém, ele retém a pobreza. Nem se fosse, ou nem que seja, uma pobreza de espírito. Agora, o que Deus sabia? Ele sabia que a ganância frustraria seu plano. E Deus sabia, os pobres sempre o teria conosco. Agora, como é que Deus conteria esse espírito avarento? Deus aconselhou seu povo a não reter empréstimo de pessoas necessitadas por causa da proximidade do ano sabático. Porque pensa comigo, eu tô no meio do 6º ano, aí a pessoa me pede um empréstimo. Eu vou te fazer uma pergunta bem sincera. Reflita aí comigo. Imagina que você é um israelita. No 6º ano, lá por meio, isso eu falando no nosso calendário, aí por meio de julho, vem o irmão e fala assim: ô meu amigo, eu estou precisando de dinheiro emprestado. E você vendo que é verdade. A pessoa está numa pendura danada. Precisando. Você emprestaria? Sabendo que daí 6 meses, você não conseguisse pagar nenhuma parcela, toda aquela dívida devia ser cancelada? Você emprestaria? Partindo do pressuposto que nada é seu, você emprestaria? Entende como é que a gente fala uma coisa, mas na prática a gente pensa diferente? A gente tem uma visão de que aquele carro que você dirige é seu. Esse é o nosso problema. Que aquele dinheiro que você tem lá pouco ou muito no banco é seu. Esse é o seu problema, o meu problema. É que a gente acha que a gente é que dá conta de dar sustento à nossa vida. A gente precisa. Eu, às vezes, quando eu vejo João dizendo em Apocalipse: sai dela, povo meu, eu acho que esse é um sair muito mais emocional, psicológico, do que um sair físico. Tem gente que acha que sair dela, povo meu, eu não estou dizendo que não seja também, é morar lá no meio do mato. Pode até ser uma forma de sair do meio, mas eu conheço gente que mora no meio do mato, mas o coração está em outro lugar.
continua avarento, continua possessivo, continua não generoso, continua ranzinza. Adianta ir para o mato e levar consigo o espírito de Babilônia? É. Deus, ele promete cooperar com aqueles que mostrem um espírito liberal e solidário. E a Bíblia é clara, ela diz: por isso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as suas obras. Outra coisa, todos os escravos, hebreus ou servos contratados, deveriam ser libertados após 6 anos de servidão. Irmãos, nossa escravidão está chegando ao fim. E outra coisa, quem fosse liberado não deveria sair para o mundo de mãos vazias, mas deveriam ser fornecidos a ele alimentos básicos para ele começar de novo. Deuteronômio 15:13 diz: não o despedirás vazio. Agora, tem uma coisa linda que acontecia aqui. Se qualquer servo que optasse por permanecer ao lado do mestre, a quem ele havia aprendido a amar, ele podia fazer. Então Deus ele havia providenciado uma cerimônia legal para consolidar esse novo relacionamento. Então o mestre e o servo conversavam, sabe, cuidadosamente sobre a mudança de status. Então depois eles iriam até a porta da casa e lá o mestre ia pegar uma sovela, furar a orelha do servo, e assim como elas são furadas para colocar os brincos, e aí, sabe o que significava? Que a partir daquele momento, o servo de orelha furada fazia um compromisso de que por amor ao seu senhor, ele permaneceria com ele como escravo de forma voluntária. O furar a orelha tinha um símbolo. Sabe qual era o símbolo? Que o mestre tinha uma entrada pessoal no ouvido do seu servo. Será que é por isso que João repete tantas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Será que nesse texto de João não está se fazendo uma referência como se ele estivesse dizendo: quem tem orelha furada, escute. Quem tem uma entrada pessoal, porque a orelha furada simbolizava o seguinte, que esse servo só ouviria a voz do seu Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está com a orelha furada, que vai escutar essa voz, que vai compreender essa voz, que vai entender essa linguagem. Porque se alguém chegar na minha orelha falando mandarim, eu vou saber que existe um som, mas eu não vou entender nada. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, só vai ouvir a voz quem tiver a orelha furada. Edivaldo. Oi, Manish. Estava esperando você entrar aqui, brother. Zé diz que tem um. Jesus disse assim: as minhas ovelhas, os justificados, né? Nós todos que passamos pelo altar e tal, ouvem a minha voz e me seguem. Aí diz que o Evangelho ele tem uma síntese em termos de recepção da graça e obediência. É ouvido atento e pé obediente. Ouve a minha voz e me seguem. É isso. É isso. Ouvir a voz e então ter um pezinho obediente que segue na verdade. Eu gostei disso aí que você falou.
Você acha que nós vivemos mesmo hoje num mundo de muitas vozes, né, Edivaldo? Muitas vozes. E, Muito. e a gente vê que se fugir de toda essa verdade concentrada aí do santuário, a pessoa acaba se tornando. Nós vivemos hoje um cristianismo místico, cara. Tem adventista místico. Uhum, Então, uhum. sincrético. Não podemos. É isso aí que você está enfatizando mesmo. É a voz do Senhor. É o ouvido marcado, né? Ouvido furado. Agora vamos fechar aqui esse estudo com o jubileu. Jubile, ou jubilê, como está escrito na versão King James, ela descreve uma transliteração, jubilare, que é levantar um grito de alegria. E interessante que a palavra jubileu, ela é oriunda de uma palavra hebraica para carneiro, iobel, ou chifre de carneiro. Está em Levítico 25:9. Então, a Escritura designa o 50º ano como o ano do chifre de carneiro, ou o ano da liberação, ou o ano da liberdade. E esse chifre, e esse ano, ele começava exatamente com o toque da trombeta do chifre de carneiro, anunciando, aliás, o mesmo toque que derrubou as muralhas de Jericó. Então, a cada 50º ano, o chifre de carneiro de jubileu, ele proclamaria o início de uma época única e pacífica, onde Deus, então, as esmolas de Deus deveriam ser compartilhadas, como já disse, com os oprimidos e pobres. E o jubileu, irmãos, ele é um ano muito significativo no calendário da salvação. Pensa comigo, nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. O dia da expiação acabara de definir o destino de cada israelita. Lembre-se, o jubileu começava após o dia da expiação. A expiação acabou. O juízo investigativo acaba. E o jubileu começa. É o ano de jubilar. E logo em seguida também a festa dos tabernáculos, ou a festa das barracas. Nós vamos ver isso lá no finalzinho. Já tá vendo que eu estou caminhando para uma questão escatológica? Eu disse isso no começo do estudo de hoje, que nós vamos entrar em questões escatológicas agora. Então, por que era um som alegre? Isso é importante. Por que o jubileu era um som de alegria? Jubile, alegre, pulem de alegria. Sabe por quê? Porque seus pecados foram apagados. Não há mais pecado. Todos os pecados confessados que estavam no santuário, o santuário estava purificado. Todos os pecados foram colocados sobre o bode Azazel. Israel estava limpo, e limpo do pecado havia júbilo. Em outras palavras, não há júbilo para o ímpio. Tudo que o ímpio jubila é uma alegria falsa. É uma fuga. Só o crente em Cristo salvo pode jubilar, porque o nosso júbilo não está em nós, está no fato de que a dívida foi paga. Por isso que o som da trombeta, por isso que a Bíblia diz, ao soar da trombeta, quando soar a trombeta, cada crente em Cristo vai dar pulo de alegria, porque ele sabe que seus pecados nunca mais o incomodarão. Então, os sinos de ouro do sumo sacerdote foram ouvidos, porque ele saiu do templo. Ele ouviu a certeza da sua bênção. Então, o ano de jubileu, ele tem nuances de escatologia, porque ele proclama a grande emancipação que se seguirá à proclamação mundial da trombeta do Evangelho, na consumação do antitípico dia da expiação. Quando nós vamos para Apocalipse, João, em visão, ouviu quando o anjo da 7ª trombeta começou a soar seu chamado e a proclamar que o ministério do Evangelho estava completando sua tarefa. E o nome jubileu
ele dá origem à palavra inglesa jubilation, que significa cantar, de um coração transbordante, e é derivado do latim jubilare, um grito de alegria, que vai estar presente em todos aqueles que acreditaram nele. Ellen White observa, mas chegou a hora. O Espírito estava esperando pela crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Por 10 dias os discípulos ofereceram suas petições pelo derramamento do Espírito, e Cristo do céu acrescentou sua intercessão. Esta foi a ocasião de sua ascensão e inauguração, um jubileu no céu. Ele havia ascendido ao céu, levado cativo o cativeiro, e agora reclamava o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre os seus discípulos. O Espírito foi dado como Cristo havia prometido, e como um vento forte e impetuoso, caiu sobre os que estavam reunidos, enchendo toda a casa. Ele veio com plenitude e poder, como se por eras tivesse sido contido, mas agora estava sendo derramado sobre a igreja para ser comunicado ao mundo. Sainz, 1º de dezembro de 1898. Observe, queridos, que a libertação dos cativos de Satanás, a prisão da morte por Jesus ocorre na época desse jubileu no céu. E o jubileu final celebrará a liberdade de todos os servos de Deus que já foram cativos. E lembre-se, o momento do início do ano de jubileu dependia do ano sabático. Isso é importante. Após o lapso desses sete heptados, o 50º ano, então, seria celebrado como jubileu. Quais eram os propósitos de Deus para o jubileu? Primeiro, Oi? Muito alguém. Eu achei que alguém tinha me abordado aqui. Então, havia alguns propósitos de Deus para o jubileu. Primeiro, descanso. Segundo, libertação. Terceiro, retorno. E quarto, redenção. Então, tanto o ano sabático quanto o jubileu tirava a gente, ou tiraria as pessoas daquela loucura do dia a dia. Também era um ano de libertação, porque libertava os escravos, dava mais vida aos pobres, tirava a avareza dos ricos. Também era um tempo de retornar, ou seja, todas as propriedades retornavam para os seus donos originais. Jesus também pregou a libertação e a redenção. Jesus liberou e também redimiu. Tanto que a Bíblia diz que Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, me enviou para anunciar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos presos e recuperar a vista aos cegos. Alguns estudantes pensam que quando Jesus apareceu, eu quero contar uma coisa para vocês que me deixou assim emocionado. O último jubileu de Israel foi no ano 24 a.C. Se você pegar 24 a.C. e colocar mais 26, dá 50. Então, quando Cristo começa o seu ministério, ele começa entre 26 e 27. Exatamente. Agora, eu ficava pensando o seguinte, por que tinha tanta gente para ouvir Jesus naqueles sermões? Esse povo não trabalhava, não? Gente, 5.000 pessoas, às vezes só homens, fora mulheres e crianças. Nós estamos falando aí de 15.000 pessoas. Jerusalém tinha 25.000 pessoas. Mas estava todo mundo lá escutando? Esse povo não trabalhava, não? Irmãos, Jesus veio, começou o seu ministério num ano sabático, combinado com o jubileu. Portanto, final de 26, 27, 28,
Foram anos de sábados e jubileus. Por isso havia tanta gente para ouvi-lo. Não era só porque a mensagem dele era fantástica e porque ele ensinava com autoridade, isso também era. Por isso que quando Paulo vai dizer assim, vindo à plenitude dos tempos, irmãos, Deus escolheu um final de ano sabático e um jubileu. Agora eu entendo por que Jesus esperou 30 anos. Porque 30 anos depois, ele começaria. Aí você fala, mas 30 mais 24 não dá 54? É que Cristo nasceu 4 anos antes do próprio ano zero. Então, se você pegar 4 anos antes, mais 20, vai dar exatamente 50 anos. Então, Cristo nasceu no ano 20, 4 anos antes da era, 30 anos depois, 30 mais 20, 50. 50. No ano, entende o que eu quero dizer? Ou seja, Cristo veio exatamente, não veio, ele não nasceu, mas ele nasceu 30 anos antes do próximo jubileu. 30 anos depois, ele então começa seu ministério no ano 27, no ano sabático e um ano de jubileu. Porque ele estava proclamando, jubileu não era o ano da libertação dos cativos, jubileu não era um ano de ajudar os pobres, jubileu não era um ano em que Deus ele alimentava o povo e Cristo deu comida para o povo, Cristo deu peixe para o povo, Cristo deu pão, Cristo libertou, Cristo ele curou. Era o ano da libertação, irmãos. Cristo veio no tempo certo, no jubileu, ensinando para Israel. Tudo, Israel tinha que ter olhado para isso e falado, gente, é Deus aqui, é Deus conosco, é Emanuel nos libertando do pior cativeiro que nós temos, que é o cativeiro do pecado. E eu acredito piamente, eu fiz uma lista, né? O jubileu é um ano de emancipação, de restituição, de reunião, de regeneração, do reino de amor, serviço perfeito aos outros e descanso com alegria. É por isso que eu acredito que nós estamos muito próximos. E eu entendo que após o segundo advento de Cristo, com o cumprimento do ano sabático e culmina em cerca de, depois de 6.000 anos de labuta humana, os campos incultos desse planeta desabitado vai observar um descanso que foi negligenciado por tanto tempo. Esse sábado será chamado de sábado milenar. O jubileu será essa exultação nossa nos céus. E ali, novo céu e nova terra povoado por milhões de almas salvas. Cada pessoa redimida, então, terá paz. E debaixo de cada videira, debaixo de cada figueira, herdeiros legítimos do reino destinado a eles, desde o início por seu pai, não vão ser mais escravizados por ninguém. Então, quando o sumo sacerdote celestial tiver completado sua intercessão nesse antitípico dia da expiação e ele retornar à terra, ele proclamará o jubileu e estenderá seu convite a nós, desprivilegiados dessa bênção, dizendo, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança, olha a palavra herança aqui agora, sabe o que é isso? A herança, a terra está voltando para vocês. Vocês que perderam a terra, alguém chegou aqui e usurpou essa terra. Eu conquistei essa terra, agora eu estou devolvendo essa terra plenamente para vocês. É por isso que Cristo precisa fazer uma regeneração em nós, tirar a escravidão do pecado de dentro de nós, para que Ele possa nos entregar o reino que foi preparado para nós desde a fundação do mundo.
Por quê? Porque ele é o segundo Adão, o parente redentor da raça humana. E ele compartilhará a herança que ele recebeu com a sua família justificada pela graça, herdeiros segundo a esperança da vida eterna, nascidos de novo para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que é revelada no céu para eles, ou reservada no céu para eles, como está escrito em 1 Pedro 1,4. E eu termino essa aula de hoje citando um texto da profetisa Ellen White dizendo: a trombeta de prata de Jesus soou quando ele desceu sobre a nuvem, envolto em chamas de fogo, e gritou: despertai! Então começou o jubileu, quando a terra deve descansar. Ellen White usa essa expressão. Então, ela diz, primeiros escritos: eu vi o escravo piedoso erguer-se em triunfo e vitória e sacudir as correntes que o prendiam. A terra, recém-restaurada, será o lar dos resgatados. E seu presente a eles culminará no plano da salvação, um evento ao qual Pedro se referiu como o tempo de restauração de todas as coisas. O nosso sumo sacerdote marca esse evento com seu grito exultante: chegou o ano dos meus redimidos. Isso está em Isaías 63:4. Aquela manhã de sábado na sinagoga de Nazaré, Cristo declarou como sua primeira proclamação pública como Messias a gloriosa verdade de que o Evangelho continha plenamente as provisões tanto do ano sabático quanto do jubileu. O ano sabático e o jubileu é uma representação clara daquilo que o Evangelho faz. O Evangelho liberta, o Evangelho restaura, o Evangelho devolve. E tudo isso nós temos a garantia pela presença do Espírito Santo como penhor. Um dia, em breve, ele proclamará o início do jubileu com sua declaração final, como parente redentor, como nosso parente resgatador e como nosso parente libertador. Que o Espírito de Cristo nos guarde até aquele dia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos, pela Tua graça, vivermos a libertação, o resgate, o pagamento que o Senhor nos oferece. O Senhor é o nosso parente resgatador. Espero, Senhor, e eu oro para que esse jubileu venha logo e para que o descanso venha logo, para que nós atendamos o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor é o nosso sábado, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa promessa. Então viva em nós, Senhor, hoje o descanso sabático. Traga-nos alívio principalmente da culpa, porque o Senhor já pagou por ela. Fica conosco nesse sábado, é o que eu te peço, e todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como sempre, vou abrir aqui o WhatsApp, e se você quiser fazer um comentário sobre a aula de hoje, sobre o que isso impactou você, fique à vontade aqui para fazer os seus comentários. Está aqui. A partir de agora você pode enviar mensagem. Grande abraço. Até sábado que vem, se Deus quiser.